Prezados alunos do ensino médio, da disciplina de Física, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Meu nome é o Henrique, estarei trabalhando com vocês aqui a parte do princípio da óptica. Os detalhes dessa aula, na verdade, é um compilado de algumas aulas que até já acabei fazendo para vocês ali no Aulas Paraná. Então, assim, para quem está assistindo, então, assim, não vai ser diferente a minha linha de raciocínio aqui. Vão ter outros exemplos, outras abordagens, mas a forma é exatamente a mesma, é similar. Inclusive o conteúdo é o mesmo, então não tem como eu estar querendo inventar moda dentro desse contexto, porque afinal de contas a base é a mesma. Só que lá, o que eu tenho de aula, que equivale a 45 minutos cada uma, aqui eu meio que juntei um pouquinho mais. Então, assim, o conteúdo que eu vou estar trabalhando com vocês ao longo dessa aula, na verdade vai englobar mais do que uma aula que eu acabei passando ali na TV. Mas assim, é tranquilo o conteúdo, são elementos ditos como fáceis, então é bem tranquilo para vocês analisarem. Na dúvida, tem também, é só digite no YouTube Aulas Paraná Física, você consegue pegar ali a partir do segundo ano todas as aulas que tem ali da parte de Física, ao qual você consegue ter um encaminhamento mais direcionado. Então ali, lógico, tem mais explicações, aqui eu vou mais reto no conteúdo daí, beleza? Então assim, pessoal, vamos lá, avançando nesse conceito da óptica. A óptica, por exemplo, é a parte da física que vai estar relacionando diversos elementos, sejam eles naturais ou artificiais. Ah, mas o que é um elemento natural da óptica? O fato de estar de dia, por exemplo, eu estar fora aqui, por exemplo, da minha casa e estar gravando a aula para vocês, eu estou aproveitando a luz solar. Apesar do tempo estar nublado, mas assim, eu consigo ter a claridade do dia. É um elemento natural. O elemento artificial seria se eu tivesse aqui com diversas lâmpadas acesas ao meu redor. Então aí seria um elemento artificial. Mas assim, a gente consegue ter esse contexto ali. Divido então esses elementos em duas etapas. A primeira deles ali, a parte da óptica geométrica, ao qual a gente vai estar estudando, por exemplo, a propagação da luz por intermédio do raio luminoso. A gente vai ter também a ideia da óptica física dentro desse contexto ali, onde você precisa analisar o comportamento ondulatório da luz. Então aqui tem um pouco mais de propriedades para você estar trabalhando, enquanto na óptica geométrica você vai utilizar um pouquinho mais o conceito da geometria. Então assim, uma coisa que eu peço para vocês, caso vocês não tenham verificado ainda, dentro do quesito da matemática, os elementos chamados de trigonometria, eu peço que vocês deem uma olhadinha com bastante calma nesse componente ali, para que vocês consigam ter as atribuições das funções seno, cosseno e tangente, principalmente para os ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60 graus. Dê uma olhada com bastante atenção e mantenha essa tabelinha sempre ao seu lado aí, ok? Então vamos dar uma olhada ali. Dentro desse contexto que a gente tem ali, eu tenho assim, que os objetos eu posso definir eles como sendo luminosos ou iluminados. Um objeto luminoso é aquele que produz luz, por exemplo, uma estrela. Um objeto iluminado é aquele que não produz luz, por exemplo, um planeta. Então aí você consegue ter uma distinção. Então assim, objeto luminoso, a gente trabalha apenas com astros? Não. Você tem uma lanterna, uma lâmpada acesa, um fósforo, alguns animais, por exemplo, como o vagalume, você pode considerar como objeto luminoso. Agora, objeto iluminado é aquele que você não consegue ter um brilho próprio. Aí, pessoas, madeira, uma rocha, uma pedra que você pega como referência, isso é uma característica de um objeto iluminado. Quando a gente pega esse objeto iluminado, eu quebro em três vertentes. Esse objeto pode ser transparente, que é no caso que a luz passa por ele sem que ocorra dispersão, ou seja, não vai se espalhar. Se você estiver, por exemplo, na frente da sua janela e estiver chovendo, por exemplo, você não precisa abrir a janela para ver o que está acontecendo lá fora. Você consegue ver ali por intermédio do vidro. Então assim, não vai causar diferença se você estiver fazendo esse tipo de abordagem. Isso eu estou levando em consideração o vidro liso, tá? Quando a gente pega a ideia de vidro canelado, por exemplo, aí a gente vai ter objeto translúcido, ou geralmente aquelas peças de acrílico que vai em box de banheiro. Então assim, você consegue ter uma noção do que está lá do outro lado, porém você não consegue ver maiores detalhes, coisa que no vidro liso você consegue ter. Então assim, o objeto translúcido vai passar a luz? Vai. Ela consegue deixar de maneira regular a imagem? Não, é irregular. Você consegue ter uma noção. Por exemplo, o que vocês pegavam para fazer mapas nas disciplinas de geografia e de história, geralmente vocês pegavam papel vegetal, deixavam sobre o livro, faziam marcação lá com o seu lápis, tiravam ou extraíam um mapa ao qual vocês pintavam, sei lá, representando o país, continente,
Então esse é um conceito inicial. Então o papel de seda, por exemplo, a folha de seda, que você vai pegar como referência, então assim, ele não é transparente, ele é translúcido. Se você tiver pertinho ali, você consegue fazer uma descrição de mapa. Se você não tiver, então aí não tem muito o que fazer, né? Então você já não consegue enxergar com maiores detalhes. E temos, por sua vez, o objeto opaco, que não permite a passagem de luz, certo? Como exemplo, uma porta de madeira, uma parede de tijolos. Então assim, você consegue ouvir o que está tendo do outro lado, mas você não consegue observar os elementos, certo? Geralmente em colégio você tem isso. O professor fecha a porta, por exemplo, mas tem barulho externo. Então assim, ainda mais escolas ali que tem 2 períodos de intervalo, por exemplo, ou recreio, como vocês queiram falar. Então aí você tem lá, às vezes no terceiro horário, acaba coincidindo turmas estando em aula e turmas também estando no intervalo. Então pode ser que o barulho acabe atrapalhando aquelas determinadas turmas ali. Ainda mais um conceito avaliativo, quando você tiver uma prova para estar fazendo, então terceiro horário nesse sistema é um pouquinho mais complicado, ok? Então vamos avançar aqui. Outro conceito que a gente acaba pegando também é a ideia da velocidade da luz. Gente, mas o que é a velocidade da luz? Então, assim, é o deslocamento que a luz consegue estar fazendo no intervalo de tempo. E ele é um componente que vai estar trabalhando direto com a velocidade máxima. Ele não conhece outra velocidade. Ele sai de zero até a velocidade da luz de maneira instantânea. Um fóton acaba fazendo isso. Nesse componente, o que a gente vai ter ali? Qual é a velocidade? A velocidade da luz é definida como 299 mil e mais uns quebrados ali de quilômetros por segundo. A gente arredonda para 300 mil quilômetros por segundo. Dentro desse correspondente, isso quer dizer o quê? Que a cada 1 segundo a luz consegue dar 7 voltas e meia no nosso planeta, de tão veloz que ela é. O fato de fazer isso aqui, ó, piscou o olho, por exemplo, pronto, a luz já deu 7 voltas e meia no nosso planeta, de tão veloz que ela é. Agora, quando a gente vai analisar um ano-luz, o ano-luz, então, ali é a distância, olha o termo, distância percorrida pela luz ao longo de um ano. Mas como que eu calculo isso? Vamos por partes. Aqui, então, temos lá a velocidade da luz em 1 segundo. Vamos multiplicar por 60 segundos que compõem 1 minuto. 60 minutos que compõem 1 hora. 24 horas que compõem um dia. 365 dias que compõem um ano. Ao multiplicar isso, teremos ali então uma distância equivalente a 9 trilhões 460 bilhões de quilômetros. Isso é um ano-luz, certo? Ah, professor, mas assim, o que a gente tem que estar perto? O sistema solar. Está abaixo disso? Tá. Mas assim, e até onde que vai o sistema solar? Até os confins da nuvem Oort. Lá, então assim, ele beira muito em um ano-luz, que é basicamente o raio que a gente tem aqui. Para vocês levarem em consideração o que é um ano-luz, ou a distância que está a nuvem Oort como referência, vamos pegar como base a distância Terra-Lua. E vamos trabalhar aqui essa distância, vamos converter aqueles 384 mil quilômetros para apenas 1 centímetro. Deixa assim, ó, bem aproximado um elemento do outro, tá? E assim, para a gente ter uma noção até onde vai um ano-luz, saindo aqui de Piraquara ou de Curitiba como referência, vamos avançar até a divisa dos estados de Paraná e Santa Catarina. Então assim, isso equivale a um ano-luz, mais ou menos nessa caracterização ali. Então assim, é muita coisa para a gente estar trabalhando. Então a gente consegue ter essa definição ali dentro desse contexto. Então aí você tem uma descrição extremamente ampla da forma que você vai estar abordando. É muita coisa? Na verdade, assim, para as dimensões humanas, sim. A nível astronômico isso não é nada, porque tirando o Sol, a estrela mais próxima se encontra a 4,3 anos-luz de distância. Isso quer dizer o quê? Você pega esse valor, multiplica por 4,3. A galáxia de Andrômeda, por exemplo, que é o objeto a olho nu que você pode ver que é mais distante possível, lógico, com boas condições atmosféricas e num ambiente extremamente escuro, aí você consegue estar observando esse objeto. Esse objeto, para você analisar, ele se encontra a 2 milhões e 200 mil anos-luz. Isso quer dizer o quê? Quando você olha esse cara, está 2 milhões e 200 mil vezes essa distância. Está longe, está muito longe, está distante demais. Então assim, isso é a caracterização que a gente vai ter aqui do que é um ano-luz. Essa estrela que eu acabei abordando para vocês, que é Próxima Centauri, ela se encontra a 4,3 anos-luz de distância. O que isso quer dizer? Só para vocês terem uma noção, vamos imaginar um pulso telefônico se deslocando à velocidade da luz. Vamos pegar o ano de 2010,
para 2011, bem na virada, exatamente à meia-noite de 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Você liga para um amigo seu que morasse nas proximidades dessa estrela. Você pega seu telefone e fala lá: alô, pessoa X? Então assim, feliz ano novo. Essa mensagem sua vai viajar durante 4,3 anos até que chegue essa pessoa. Então assim, você mandou ali basicamente às 0 hora de 1º de janeiro de 2011, vamos dizer assim. Essa mensagem vai chegar para a pessoa aproximadamente na Páscoa de 2014, lá por volta de abril, basicamente. Então assim, ela recebe a tua mensagem de Feliz Ano Novo e ela responde: muito obrigado, Feliz Ano Novo para você também. Volta a mensagem e essa mensagem vai chegar para você aqui aproximadamente no feriado da independência do Brasil em 7 de setembro de 2018. Então assim, isso são as dimensões que a gente acaba trabalhando dentro desse contexto. Então isso é a caracterização que temos dentro desse contexto aqui da parte da óptica. Quando você olha para o ambiente noturno, desculpem, quando você olha para o ambiente noturno, por exemplo, das estrelas, cada estrela se encontra do mesmo tamanho do Sol para maior. Então assim, isso são as estrelas visíveis. Quando você olha esse comportamento, basicamente, você está olhando um túnel do tempo. Então, cada estrela daquela está viajando durante muito tempo, até que a luz chegue aqui. Uma das estrelas vermelhas que você consegue ver é chamada Betelgeuse, está bem próximo das Três Marias. Ela se encontra a 486 anos-luz de distância da Terra. Isso quer dizer o quê? Que quando você olha essa estrela, na verdade você está olhando para o passado dela, 486 anos no passado. A luz saiu dela a esse tempo. Então assim, e aí você consegue estar observando basicamente hoje essa estruturação. Então quando você olha para o céu, você não está olhando as coisas de maneira atual, é algum tempo no passado. Quanto mais distante, mais no passado é. Isso quer dizer então, quando a luz saiu de Betelgeuse, você estava basicamente, os bandeirantes estavam começando a explorar o nosso país. Então assim, avançando para a parte ali que você tinha do conceito da parte espanhola do Brasil. Ou estava ali basicamente no meio do desenvolvimento ali das capitanias hereditárias. Então assim, dá para você ter uma noção do tempo que demorou para que isso chegasse até aqui. Agora, outra estrela na constelação de Cisne, ou Signos, ela se encontra a 2.800 mil anos-luz de distância. Isso quer dizer o quê? Então, quando saiu a luz dessa estrela, o Império Romano estava começando a ter formação ainda. O mundo grego estava basicamente ali na ativa, se a gente for analisar. E foi quando saiu a luz dessa estrela e só agora a gente consegue observar. Certo? Se a gente for analisar a galáxia de Andrômeda, então vamos ter lá bem na evolução ali do Homo sapiens, que ele vai estar começando a evoluir até que chegasse no panorama que a gente tem hoje, mais de 2 milhões de anos, certo? Então isso é a caracterização que temos. Então quando você fala de ano-luz, é muita coisa, mas assim, refere-se à distância, certo? Nunca esqueça esse termo. Vamos lá então, pegando esses componentes, olha o que ele fala ali. Marte é o quarto planeta em ordem de afastamento do Sol, o último dos planetas terrenos, terrestres ou terrosos. Situa-se a 225 milhões de quilômetros do Sol. Em quanto tempo a luz solar demora para sair da estrela e chegar até o planeta? Então temos ali a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Vamos pegar aqui e a referência da velocidade. Lá na primeira fórmula que vocês viram no ensino médio, da parte de física, velocidade igual a distância pelo tempo. Muito bem, mas eu quero tempo, então vou inverter o ΔT com o V. Então ali, ó, eu vou ter que o tempo é igual a distância dividido então pela velocidade. Vamos trabalhar ali 225 milhões de quilômetros, certo? E dividir por 300 mil. Uma coisa que eu digo para vocês é assim, quando você vai trabalhar com uma questão que aborde muitos zeros, simplifique. Sempre a simplificação deixa algo mais prático. É melhor se trabalhar com um número pequeno do que um número muito grande. Então assim, vai por onde tem menos zeros. Em cima tem 6, embaixo tem 5. Simplifica com 5 zeros, certo? 5 zeros embaixo com 5 zeros em cima. E um detalhe que você não pode se confundir é quando ele dá ali o número em milhões, é sempre 6 zeros na sequência. Não coloque número de zeros para mais ou para menos, senão você vai errar o sistema de cálculo. Atenção com isso. Então assim, cortei 5 zeros embaixo, 5 zeros em cima, temos ali 2.250 divididos por 3, isso aqui resulta então a 750 segundos. Legal, bacana. Você tem a informação no que ela é útil. Se eu falar para vocês ali que a gente está na sala de aula e vocês vão sair para o intervalo daqui 750 segundos,
Beleza? Você tem a informação. Como que você vai saber fazer para utilizar ela? Vamos converter para uma linguagem que fica mais prático, converter para minutos. Então, como que eu faço? Eu vou pegar esses 750 e eu vou dividir por 60. Por que 60? Porque eu tenho 60 segundos em um minuto, certo? Vamos pegar ali, então 75, 1 vezes 60 vai dar 60, 75 menos 60, isso vai dar 15, certo? Baixei o zero. Que número eu multiplico por 60 que chega perto dos 150? Eu multiplico por 2. Isso vai resultar em 120. E ao fazer 150 menos 120, isso vai dar 30. Posso desenvolver? Não, parou por aí. Assim, não tem mais número para você avançar. Você para por aí porque você precisa do resto. O número que aparece aqui embaixo do símbolo ali da divisão, que é o meu quociente, esse meu quociente vai representar a quantidade de minutos que eu vou ter ali de deslocamento. E o resto representa a quantidade de segundos. Isso quer dizer que a luz solar demora 12 minutos e 30 segundos para sair do Sol e chegar até Marte, ok? Então, vamos ali. Mais um exemplo, pegando Mercúrio como referência. É o mesmo contexto que a gente vai ter ali, só que a distância dele é mais próxima, 58 milhões de quilômetros de distância do Sol. Mesmo conceito. Ó, eu quero calcular então o tempo para estar trabalhando. Então assim, dentro desse quesito do tempo que eu vou ter ali, eu dependo da distância, que é 58 milhões de quilômetros, a velocidade que eu tenho ali da luz, 300 mil quilômetros por segundo, eu faço as simplificações de zero, aquilo ali vai dar 580 divididos por 3, que a gente vai ter ali, simplificando esses constituintes. Ao fazer isso, vai dar um número quebrado. Vai dar 193.3333 e assim vai. Mas o que a gente vai ter como referência? Vamos pegar só o número inteiro, para estar trabalhando de maneira mais fácil. Então, 193, vamos trabalhar com ele e determinando o tempo que demora então para fazer esse deslocamento. Aqui, eu não posso pegar o 19, porque ele é menor do que 60, eu tenho que pegar o 193. Quantas vezes o 60 cabe ali dentro? Ó, 60, 120, 180. Dá um total de 3 vezes. Então assim, faremos ali 193 menos 180, isso vai dar 13. Isso quer dizer que a luz solar demora 3 minutos e 13 segundos para fazer o deslocamento do Sol até o planeta Mercúrio. E assim você pode pegar e fazer os cálculos também para Vênus e para a Terra. A Terra se encontra a 150 milhões de quilômetros do Sol, ok? E Vênus se encontra a 108 milhões de quilômetros. Então vocês podem pegar esses dois dados como referência para fazer os exercícios aí, ok? Vamos a mais uma olhada na característica da luz quando a gente começa a analisar, que é o conceito do espelho em uma superfície, que é o que a gente chama de reflexão. A reflexão é o fato da luz voltar a se propagar no meio de origem, após incidir em um objeto na superfície. Tá, o que seria isso? Vamos pegar aqui a ideia do espelho. Você tem aqui os raios incidentes, que são os raios luminosos que chegam, batem na superfície e voltam, porque eles são refletidos, certo? Se você tem uma reflexão assim, que seja bem coerente, vamos dizer assim, numa superfície extremamente lisa, você consegue ter uma imagem das mais bacanas que a gente consegue ver aqui ao lado. Então você tem uma paisagem, que é muito show de bola, fenomenal essa paisagem. Então aí você consegue ver a paisagem em si, e aí você vai ter uma superfície refletora completamente lisa, que vai gerar basicamente uma imagem alternada e invertida desse componente. Então ali você tem a imagem que pega desse componente aqui para cima, que é a paisagem, também composta pelo rio, mas a superfície refletora, no caso ali, o rio, onde você não tem nenhum tipo de vento, a superfície está completamente plana, vamos dizer assim, aí você tem uma reflexão perfeita. E a mesma imagem que você vê do lago para cima, você consegue também ver do lago para baixo. Olha que show de bola essa imagem. Então assim, aí a gente consegue perceber esse conceito dos raios incidentes por ter mais de uma lanterna, onde você direciona que o raio bate e volta, certo? Então isso que a gente vai ter como referência. A primeira lei da reflexão nos diz ali que o raio incidente, o raio refletido e a normal do espelho estão no mesmo plano de incidência. Ué, o que quer dizer isso? Se eu estou pegando aqui, vamos pegar aqui o meu aparelho telefônico como referência. Então eu peguei aqui eu estou pegando uma lanterna, então assim, eu estou vindo pelo ar. Então a luz bate aqui e volta também para o ar. Então assim, essa é minha superfície reflexiva que eu vou ter ali. Vai funcionar como um espelho, nesse caso ali. Então o raio luminoso bate aqui
na tela do meu telefone e retorna. Vem do ar e volta para o ar. Isso é o mesmo meio que a gente vai ter na incidência, certo? Ah, mas se eu deixasse meu telefone dentro da água e fizesse o mesmo processo, exatamente a mesma característica. A luz viria, bateria no telefone dentro da água, estaria bem dentro desse conceito e retornaria também para a água. Então aí a gente vai ter essa base de referência. Ah, mas pode passar da água para o ar, por exemplo? Sim, mas isso é um conteúdo para uma próxima aula. E aí a gente vai estar trabalhando com a refração. Mas vamos por partes, certo? Então ali, isso é a caracterização que temos ali. Quando você pega, olha o aspecto, o passo a passo que você vai ter. Então você tem o espelho e você joga um feixe luminoso de uma lanterna. Beleza. A gente vai pegar ali perpendicular a ele, ou seja, com um ângulo de 90 graus, a gente trabalha com uma coisa ali que é chamada então de normal. Então vai bater nesse componente e vai refletir, certo? Olha o ângulo de incidência que a gente vai ter ali. Nesse caso eu peguei 45 graus, beleza? Ele vai refletir. Também no que a gente chama de ângulo de reflexão, também com os mesmos 45 graus. E esse é o caminho que a luz vai estar fazendo. Aqui está um passo a passo, até que você consiga entender certinho e com exatidão o que está ocorrendo. Quando a gente pega esses componentes, aqui a gente vai ter a segunda lei da reflexão, onde você vai ter que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são exatamente iguais, certo? Então assim, ó, agora a gente vai ter também, quando você faz uma representação dessa em uma superfície irregular, você vai ter uma reflexão? Vai, uma reflexão difusa. Por exemplo, num dia que está ventando e você chega aqui em Piraquara, no Parque das Águas, e você vai ver a paisagem por intermédio do lago, você vai perceber que a imagem vai ficar mais ou menos assim. Ela não vai ficar bem nítida, você consegue ver, mas não tá aquelas coisas, não tá 100%. Você consegue ter uma noção bastante ampla, mas você não consegue ver com a mesma exatidão como foi aquela imagem anterior que eu mostrei para vocês. Então isso acontece por quê? Porque está ventando. Olha a superfície do lago, o que está acontecendo? Ela está irregular, então ela está assim, ó, ela está dando uma oscilada. Isso então assim, é o vento que vai estar proporcionando isso, ao qual você consegue ter essa imagem. Ela é clara? Ela é nítida? Não. Então ali você perdeu um pouco de foco por causa do vento. A superfície é o quê? Irregular. Então aí você tem esse tipo de reflexão, ok? Então vamos ali, pegar dois exercícios como referência e olha o que ele fala ali. A figura ao lado representa um raio de luz que incide um espelho no plano e é por ele refletida. O ângulo de incidência e reflexão desses raios de luz são respectivamente. Então vamos lá. Perceba, ele está chegando ali com 25 graus. Mas 25 graus a partir da onde? A partir do espelho em função do raio luminoso. Tanto que aquele E representa espelho. Sempre que aparecer um espelho na física, ele vai aparecer assim, como uma superfície reta, certo? E do outro lado, ou no fundo do espelho, vai aparecer como se fosse esses cabelinhos aqui. Isso aqui indica o fundo. A parte refletora é o outro lado, ou a parte reflexiva, certo? Então é essa face aqui que está à esquerda, que vai estar refletindo. Chegou o raio luminoso, bateu no espelho, está voltando. Beleza. Pelas características, pelas propriedades da reflexão, sabemos que o ângulo tem que ser igual. Muito bem, mas igual a quem? Igual a normal. Então assim, é isso que a gente vai ter como referência. Então, perpendicular, ou seja, com ângulo de 90 graus, nasce então o conceito da normal. E o que a gente vai ter que pegar? Esse ângulo, o 25 vale? Não para essa análise. Ele vai dar suporte para a gente chegar nesse valor. E como que eu faço esse valor? Então ali você vai fazer 90 menos 25. 90 menos 25 vai dar 65. Se ele está chegando com 65 graus, ele vai sair também com 65 graus. Temos ali a letra E como referência, ok? Vamos avançar ali, olha o detalhe da imagem que a gente vai ter. Ó, dois espelhos planos E1 e E2 formam um ângulo de 110 graus entre si. Um raio de luz que incide em E com um ângulo de 40 graus, como mostra a figura ao lado, é refletido sucessivamente pelo espelho 1 e também pelo espelho 2. O ângulo do raio refletido por E2 forma com o plano E2 um ângulo igual a quanto? Tá, gente, olha que salada que foi isso aqui. Então vamos dar uma olhada para ver o que está ocorrendo. Dentro dessa característica, a primeira coisa que a gente vai ter que perceber é o seguinte: os ângulos de referência. Se aqui, ó, eu vou pegar só o ângulo como referência ali, entre a entrada e o espelho. Agora eu vou pegar essa análise ali. Se eu tenho aqui, nesse ponto, ó, 40 graus, então ele vai refletir e vai sair aqui com 40 graus, nessa parte interna do espelho, certo? Do outro lado, ele vai sair com quanto? X, eu não sei. O que a gente vai ter dentro dessa referência? Quando a gente vai trabalhar nesse componente, então aqui, ó, você vai ter que traçar uma linha entre essas circunstâncias aqui, ó. E aqui você vai montar um triângulo.
nesse triângulo tem uma propriedade matemática que a gente vai ter ali, que ele diz o seguinte: a soma dos ângulos internos de um triângulo é exatamente igual a 180 graus, certo? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que somar esses constituintes. Aqui, eu já tenho 110, eu já tenho 40 e eu tenho x, que é esse ângulo aqui que vai estar sendo formado, porque esse cara vem, raio luminoso, bate aqui reflete novo e cai fora. Então o que a gente vai ter? Então eu vou ter que somar x mais 40 mais 110, isso é igual a 180. Somando ali, então a parte interna vai dar 150, que é igual mais x é igual a 180. O 150 está positivo, passa para o outro lado, fica negativo, e temos que o ângulo aqui então vai ser de 30 graus. Então assim, ó, o que acontece? Aqui, essa parte interna desse triângulo vai ser 40 graus, aqui vai ser 110, aqui vai ser 30. Então o que acontece? Esse cara vem, bate aqui e sai fora. Sai fora com um ângulo em relação ao espelho ali definido como 30 graus. Ok? Então é isso que a gente vai ter como referência. Então isso foi a base da nossa aula hoje. Na sequência a gente vai estar trabalhando também com outras caracterizações, mas esse é o conteúdo da aula dessa semana. Então aqui, só nessa aula eu basicamente já consegui equiparar a aula que vocês estavam tendo ali no estado, pela aula Paraná, inclusive eu estava dando aula. Então basicamente chegamos na mesma aula que eu queria com vocês ali. Percebam, aqui eu consegui estar compactando, que daqui eu fui um pouco mais direto no conceito. Então seria basicamente isso que eu queria trazer para vocês ali. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Grande abraço e até a próxima.